Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. E o assunto é preparação de soluções e em seguida vem também o processo de padronização. Então, para preparar uma solução, ou você prepara esta solução por diluição ou partindo do soluto. Que no nosso caso nós vamos ver partindo de um soluto no seu estado de agregação líquido ou sólido. Tá certo? Agora, preparar a solução, todo mundo prepara. Agora, saber preparar, nem todo mundo sabe. Porque uma preparação da solução não é uma simples diluição ou um simples dissolução do soluto no solvente, não. Você precisa de ter todo um aparato capaz de lhe proporcionar essa preparação de modo eficaz. Então, para se preparar uma solução, a primeira coisa que a gente precisa ter é o recipiente onde está contido este soluto, seja ele líquido, seja ele sólido. Ok? Além do mais, você também precisa do auxílio do livro de Química Analítica. Esse livro de analítica, por quê? Porque as informações que você não conseguir obter a partir do rótulo do recipiente onde está contido o soluto, você consegue através do livro da analítica. E por último, a terceira fonte de informação é o Manual de Soluções, Reagentes e Solventes. Essas três fontes de consulta, aí sim, você consegue preparar uma solução de maneira correta. E você pode confiar, desde que você tenha habilidade para isso, né? Habilitação para isso também, você poderá preparar uma solução de modo correto. Então, recapitulando, nós podemos preparar uma solução por diluição. Grosso modo, o que é isso? Eu tenho uma solução de ácido clorídrico mais concentrada. Eu posso preparar uma outra do ácido clorídrico por diluição? Posso. Eu pego a solução que tem uma concentração maior, preparo a solução do ácido clorídrico de concentração menor por diluição, que vai ser o assunto já da aula. A outra é partindo do soluto. E o soluto pode ser líquido ou pode ser sólido. Agora, tem um detalhe a ser considerado. Você só poderá começar a preparar a solução quando você tiver em seu livre acesso o recipiente onde está contido o soluto, seja ele líquido ou sólido, o livro de Química Analítica e o livro Manual de Soluções, Reagentes e Solventes. Com essas três fontes de consulta, inevitavelmente você preparará a sua solução. Paulo, mas por que essas três fontes de consulta? Eu vou dizer para vocês. Eu vou dizer agora para vocês por que isso. No rótulo, onde está contido o soluto, do recipiente onde está contido o soluto, você vai ter uma série de informações. Tenho, por exemplo, ficha técnica. Aí o que é que você vai extrair daqui? A massa molar. Daqui você vai extrair a pureza. Daqui você vai extrair o estado de agregação. Daqui você vai extrair também a densidade. Ok? Massa molar está escrito aqui. A pureza tem
tem que ter no rótulo. E o estado de agregação, você observa o que tem dentro, se é líquido, o estado de agregação é líquido, se é sólido, o estado de agregação é sólido. Desde que ele esteja, o soluto esteja estável. Muito bem. Agora, eu preciso lembrar a vocês que a pureza tem vários nomes representados aqui no rótulo. Pureza, ensaio, dosagem, e tem também, quando não existe a pureza, tem as impurezas, que você soma todas as impurezas da ficha técnica e subtrai de 100, consequentemente, você vai ter a pureza. Então, nós temos a pureza é a mesma coisa de ensaio, é a mesma coisa de dosagem, é a mesma coisa das impurezas, tá certo? Então, tudo isso aqui é para dizer que pureza tem outros nomes e que está contido no rótulo, onde está presente o soluto, seja ele líquido, seja ele sólido. Uma outra coisa, tudo aquilo que você precisar e não constar do rótulo, você vai procurar no livro de Química Analítica Quantitativa. E lá você encontra tudo direitinho. Então, esse aqui é uma das fontes. A outra fonte é o rótulo. Essa primeira fonte é o rótulo. A segunda fonte é o livro. O livro de Química Analítica Quantitativa. Porque tudo aquilo que é para ter no rótulo, mas porque tem determinados fabricantes que não colocam, por exemplo, a densidade, você pode obter essa densidade no livro de Química Analítica Quantitativa, que é a segunda fonte. E a terceira é o Manual de Soluções, Reagentes e Solventes. Se você pegar este livro ensina como você vai fazer na prática a solução pretendida. Ah, mas tem algumas pessoas, mas esse livro tem alguns errinhos. Tem alguns errinhos, sim, que aos poucos estão sendo corrigidos à medida que sai a nova edição, mas o fato de ter poucos erros não invalida a obra como um todo. De modo tal que quando você precisar preparar uma solução e padronizar, significa dizer que este livro ele responde aos seus questionamentos. Isso é que é importante. O livro como um todo é uma maravilha. Eu não sou garoto propaganda do autor, nem da editora, mas eu já usei esse livro várias vezes e nas vezes que eu usei foi um sucesso. Porque, veja bem, não é porque eu sou um profissional da química, é que eu me sinto obrigado a saber preparar todas as soluções. O correto é que todas as vezes que você for preparar a solução, você recorra às três fontes. O rótulo onde está contido o soluto, o livro de Química Analítica Quantitativa e o Manual de Soluções, Reagentes e Solventes, isso aliado, tá certo, à colaboração de uma boa calculadora, para que você faça seus cálculos, refaça os cálculos para ver se está tudo organizado, tudo direitinho. Tá bom, meus amigos? Então tá aí. Dito isto, eu vou logo pular para
preparação de soluções partindo do soluto. Primeiro eu vou mostrar a vocês o passo a passo e depois eu vou fazer, tá certo? Resolver uma questão de preparação de soluções usando cada um desses passos que eu vou falar. Primeira coisa que eu tenho é o soluto. O soluto mais o solvente, eu vou dar origem a uma solução. Esta solução, ela pode ser padrão ou uma solução não padrão. O que significa dizer o seguinte: tem momentos em que você pega o soluto com a ajuda do manual, com a ajuda do rótulo, com a ajuda do livro de quantitativa, análise quantitativa. Você pega o soluto, coloca em contato com o solvente e você tem uma solução que assim que você coloca o soluto em contato com o solvente, ela já é padrão. E o que é uma solução padrão? Uma solução que você conhece a concentração com exatidão. E tem soluções que você adiciona o soluto no solvente, prepara a solução, mas a solução não é padrão. Ou seja, aquela concentração que você pretendia na preparação, ela não é exatamente aquilo que você pretendia. E o que você vai fazer? A solução não é padrão. Mas, mediante um procedimento chamado padronização, que eu vou explicar depois, você consegue que esta solução que nasceu não padrão, que ela passe a ser padrão mediante esse procedimento de padronização. Paulo, mas onde é que está o defeito para a solução ser não padrão ou padrão? É do operador? Não. O problema é só um, é que o soluto, ele não tem característica do soluto padrão, consequentemente a solução não será padrão. E para aquelas soluções cujo soluto seja padrão, quando você colocar em contato com o solvente, a solução já nasce padrão. Vou abrir um parênteses para dizer o seguinte: se a pessoa que prepara a solução sabe preparar, o soluto sendo padrão, a solução será padrão. Agora, se a pessoa que vai preparar a solução usa um soluto padrão, mas não sabe preparar, ele acha que a solução é padrão e não é por culpa do operador. Porque o operador, ele não soube conduzir-se bem para preparar a solução. Pode acontecer? Pode. Pode. Não é o normal, mas pode. Se você é daquele tipo que não confia em ninguém, prepare suas soluções e padronize. Mas quem trabalha em grupo precisa ter uma confiança um no outro. Agora, para isso, você precisa ver se a pessoa efetivamente sabe trabalhar. Porque uma solução, uma vez constituída como padrão, ela vai servir de base para todas as outras soluções, inclusive para a sua análise. Ok? Então, veja bem, recapitulando, eu coloco o soluto em contato com o solvente, eu tenho a solução. A solução pode nascer padrão ou não ser padrão. Onde é que está o problema? Aqui. O soluto não é padrão. Se o soluto não for padrão, não existe mágica. A solução não será padrão. Se o soluto for padrão, a solução será padrão. Ok? Aí você vai perguntar, mas o que é que o soluto precisa ter para a solução ser padrão? Primeiro vamos ver como se prepara, porque o assunto lá na frente é padronização. E na padronização a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o soluto. Ok, meus amigos? Então veja o seguinte: a sequência para a preparação.
nós vamos ter o cálculo da massa do soluto. O passo seguinte é a correção da massa do soluto. Essa correção da massa do soluto, ela está associada à pureza. Se a pureza do soluto for maior do que 96% em peso, 96% em peso, você não precisa, não é obrigatório a correção da massa. Abaixo disso é necessário que haja a correção da massa. E eu ainda não expliquei como se faz. Eu estou dizendo que precisa. Mas como é que eu sei se precisa ou não? Relacionado à pureza. Onde é que se encontra a pureza? No rótulo onde está contido o soluto. Daí a razão da gente ter o recipiente onde está contido o soluto, para a gente ver o que o fabricante diz a respeito da pureza. Sem isso aí, você já começou errando. Então, eu faço a correção da massa. Tá certo? Depois, eu vou fazer a conversão da massa para volume. Eu só vou fazer a conversão da massa para volume se o soluto for líquido. E onde é que eu vejo se o soluto é líquido? Ou examinando os livros de quantitativa, de química analítica quantitativa, ou olhando dentro do recipiente onde está contido o soluto. Que se ele estiver todo estável, ele indica se o soluto é sólido ou líquido. Pronto. Mais uma vez a gente teve que recorrer ao recipiente onde está contido o soluto. Aí o que você vai fazer? Pesagem da massa. Ou uma medição de volume. Por que eu estou colocando os dois? Pesagem da massa ou medição de volume? Se o soluto for sólido, você pesa a massa. Se o soluto for líquido, você mede o volume. Porque você já fez a conversão da massa a volume, tudo bem. Muito bem. Então, nós temos pesagem da massa ou medição do volume. Esta pesagem da massa exige que você saiba usar a balança que você tem no seu laboratório. Agora, vamos ver um detalhe. Você não se sinta obrigado a saber usar todas as balanças, não. Porque balança é como automóvel, ela tem suas peculiaridades. Tem dois caminhos a seguir se você não sabe usar. Primeiro caminho, pedir ajuda de quem sabe. Segundo, não tem a quem recorrer, pegue o manual da balança e vá aprender a usar efetivamente a balança para fazer a pesagem da massa. Agora, tem uns detalhes que precisam de que você tenha a clareza. Esta pesagem da massa é para um soluto padrão? Então a balança precisa ser uma balança analítica de muita precisão. Se não for, porque o soluto é instável, você pode usar uma balança analítica? Pode, agora pese rápido. Porque quanto mais tempo você demora, maior será a instabilidade, tá certo? O efeito da instabilidade no soluto. E se o soluto for líquido, fazia a medição de volume. Pronto. Quinto passo.
Independente do soluto ser sólido ou líquido, você vai fazer a dissolução. Ou seja, do soluto no solvente, o solvente adequado. Depois disso aí, você vai homogeneizar. E você vai envasar. Vai fazer o envase da solução. Vou fazer o cálculo da massa do soluto, seja ele sólido ou líquido. Vou fazer a correção da massa do soluto. Paulo precisa sempre fazer a correção. Quem vai definir é a pureza, também chamado de grau de pureza, de ensaio, tá certo? Dosagem. Aqueles nomezinhos que eu já mostrei. Onde é que eu tenho a pureza do soluto? No rótulo onde está, do recipiente onde está contido o soluto. Preciso fazer a conversão da massa para volume? Sim, se o soluto for líquido. Se ele não for líquido, você pula essa parte. Se o soluto for sólido, você faz a pesagem da massa. E se o soluto for líquido, você vai fazer a medição do volume. Volume qual? Esse que você obteve a partir da conversão da massa para volume. Você vai agora dissolver o soluto no solvente. Você vai homogeneizar a fim de que todo o conteúdo da solução preparada tenha o mesmo teor. E, finalmente, fazer o invase da solução. Invase e fazer a rotulagem. O invase. A gente pensa, mas eu vou pegar aqui esse recipiente que está limpinho e vou colocar a solução. Tem soluções que não podem ser colocadas em recipiente de vidro. Outras não podem ser colocadas em recipientes de vidro transparente. Está entendendo? Então, isso aí, essa informação você obtém no livro de Química Analítica. Que é para você não pôr a perder a solução depois de pronta, porque você colocou, invasou esta solução em um recipiente de vidro que não era para colocar, que era para colocar no recipiente de vidro, mas não era transparente, era fosco. Desculpe. É mais ou menos assim. Agora, antes de você ir preparar a solução, você já tem que ter essas respostas para tudo. Da pureza, do volume, se precisa ser líquido, se precisa converter massa a volume, etc, etc. Homogeneizar, envasar no lugar apropriado. E no rótulo, o que é que precisa ter no rótulo? No rótulo precisa o que é? Quem preparou? Quanto é? E, por fim, quando? O que é aquela solução? Solução de ácido clorídrico. Quem preparou? Quem foi que preparou? Qual é a concentração e quando foi preparada a solução? Por vários motivos. Você tem que dizer qual é a solução e qual é a concentração. O que é a solução e qual é a concentração. Quem preparou e quando preparou. Porque as soluções têm um tempo de vida útil. Passado esse tempo é bom não usar. É como medicamento. É como comida. Tem lá o prazo de validade. Melhor consumir até tanto. Então, essas soluções você só pode usar dependendo do que aí você vai ter. Isso levaria muito de solução para solução.
Tá certo? Então você vai ver quando foi preparado para saber que a partir de tanto tempo você já não mais poderá usar. Esse rótulo tem que ficar com muita clareza. Solução de ácido clorídrico, 20%. Quem preparou foi Paulo, no dia, digamos, 29 de junho de 2020. Ok? Porque assim, quem foi que preparou? Se eu não confio na pessoa que preparou essa solução, diga essa eu não uso. Essa solução já tem muito tempo de feita, então eu não vou usar porque eu corro o risco de não ter uma boa resposta. É mais ou menos assim, ok? Então, a gente segue esses 7 passos, tá certo? Pronto. Vamos ver agora um exercício bem simplesinho. Vocês estão em um laboratório, preste atenção no que eu vou dizer, porque tem muita gente que reclama de início com relação às minhas avaliações. E qual é a reclamação? Ai, Paulo, não dá nada e pede um bocado. Você está no laboratório para fazer uma análise. E quando você vai olhar o procedimento da análise, você descobre que vai precisar do hidróxido de sódio a uma concentração 0,1 mol por litro, que se escreve vezes litro a menos 1. É só o que tem lá para você. Aí você diz assim, mas o que é que eu preciso da solução? Eu tenho aqui o soluto, tenho aqui o solvente e tenho aqui a solução, que é para saber o que eu vou fazer. O que é que eu tenho do soluto? Onde é que eu vou obter a informação? O soluto, a massa molar, 40 gramas. Ele está disponível em forma de lentilhas. Onde foi que eu vi? Olhando dentro do recipiente. No rótulo diz que é instável. Diz também que é solúvel em água. E diz que a dissociação é um processo exotérmico. Isso aqui eu já obtenho essa informação no Manual de Soluções, Reagentes e Solventes. O solvente é a água. Pode ser água destilada, pode ser água deionizada, não tem problema. Mas livre de CO2. Onde é que eu obtenho essa informação? No manual, aqui. Então veja o seguinte, a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas, ele se apresenta em forma de lentilhas. O soluto é muito instável, mas é solúvel em água e a dissociação é exotérmica. O que é que isso significa? Que se você colocar um pouco a mão sobre o recipiente onde está havendo a dissolução, você observa um ligeiro aquecimento. Esse aquecimento está sendo dito que quando o hidróxido de sódio se dissolve na água, ele libera calor, daí a razão de ser esotérico. Dependendo da massa, esse calor que flui, ele flui mais rapidamente e esquenta mais rápido, até a sua temperatura final. Aqui é uma observação para que você possa desenvolver o método, tá certo? De preparação, sem achar que aquele negócio, aquele aquecimento, digamos, parente uma bruxaria, que não é. Então, 40 gramas,
é estar em lentilha, é instável. Esse fato de dizer que é instável significa o seguinte: na hora que você abrir o recipiente onde está contido o soluto, transfira o mais rápido possível o conteúdo para o recipiente que está dentro da balança onde você vai pesar o soluto. Ok? Muito bem. É solúvel em água? É, porque às vezes o soluto, não é o caso aqui, mas o soluto não é facilmente solúvel na água. Você vai precisar, com o auxílio de um bastão de vidro, quebrar a estrutura do soluto para ajudar, que não é este caso. E a solução? A solução não é padrão. Por quê? Porque uma das características do soluto para que ele não seja padrão é a instabilidade. O hidróxido de sódio não dá origem a uma solução padrão, porque o soluto hidróxido de sódio ele é muito instável. Como é que essa instabilidade se apresenta? É assim, as lentilhas, quando você coloca no meio ambiente exposto, ele começa a brilhar. Esse brilho que acontece é a absorção de água, a umidade do ar. E na hora ele começa a se dissolver na própria umidade que absorve. De maneira tal que, se você não for rápido, você vai estar pesando o hidróxido de sódio mais a água que velozmente ele absorve, alterando o peso do soluto e, consequentemente, a concentração da solução. Então, a solução não é padrão. O que você leva logo em consideração? Precisa padronizar. Paulo, como é esta padronização? O Manual de Soluções, Reagentes e Solventes ensina a fazer a padronização. Ah, mas a padronização pode ser uma análise volumétrica? Pode. Mas você não está aprendendo aqui? Ah, eu posso fazer a padronização por um método instrumental? Também. Também. Mas você não está aprendendo aqui? De modo tal, desculpe, que tudo que está sendo mostrado é porque será utilizado. A lógica é essa. Entenderam, meus amigos? Pronto. Então eu tenho o soluto, o solvente e a solução. Paulo, mas você falou num solvente que é água livre de CO2. Quando você vai para o Manual de Soluções, Reagentes e Solventes, ele diz o seguinte, que o solvente, antes de ser atacado, digamos, pelo soluto, é necessário que você aqueça esta água até a ebulição, a fim de liberar o CO2 que interfere na solubilidade do hidróxido de sódio nesta água. Onde é que está a lógica disso? Paulo, mas como é que eu vou saber que eu tenho que aquecer a água, que vai ser usada como solvente, até eliminar o CO2? Porque no manual tem dizendo. Ah, mas então eu preciso usar o manual. É o que eu estou dizendo. A gente tem que usar 3 fontes de consulta. O manual, o rótulo onde está contido o soluto e um livro de análise quantitativa, que é para poder você, com essas 3 fontes, poder chegar a um bom termo na preparação da solução. É assim que funciona, tá certo? Essa aula é um tanto longa, porque eu preciso me fazer entender, tá certo? Como eu preciso me fazer entender, é necessário que eu demore um pouco mais na explanação. E olhe que eu ainda nem entrei na preparação e na padronização propriamente ditas, tá? Mas o que é que eu quero? Me fazer entender. Lembrando a vocês que tudo faz parte, isso aqui faz parte de uma revisão. Essa revisão que eu comecei com ácidos, bases, sais, pH, hidrólise, tampão, indicadores. E agora eu estou entrando com preparação de soluções, tá certo? E vou chegar na próxima aula ao método volumétrico, de uma maneira geral. Mas de antemão já estou mostrando isso, tá bom?
Eu vou suspender um pouco por aqui, porque eu já estou com quase 35 minutos de exposição. Vou parar um pouco para retomar já já. Um abraço a todos e até daqui a pouco.